gente. Antes da gente começar a nova apostila de terapia nutricional, eu já vou explicar para vocês porque já é a nossa formativa, né, de dietas orais, e que vocês vão usar, né, vendo a aula de dietas orais e a apostila das dietas orais. Como que ela é? Muito simples, ela é individual e ela estará no Moodle a partir de hoje, tá? Na verdade ela já está lá, mas ela está oculta ainda, né, para vocês, porque eu queria primeiro explicar. Então essa formativa ela é bem tranquila, assim, são acho que umas 7 questões, mas muito objetivas e para vocês treinar mesmo, tá? Nós temos 2 formativas esse bimestre, então essa é uma delas. E depois, aí vocês vão fazer essa formativa e vão me entregar na segunda que vem, que é dia 16, tá? Individual, e vocês vão enviar para mim, pelo Moodle mesmo, tá? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, não compliquem. Aquilo que tá lá, tipo, das questões, assim, o paciente que eu pus lá é aquilo lá. Se vocês, mas esse paciente ele pode ter uma outra doença, porque não, né? Não compliquem. Ela é muito tranquila. E aí depois que todo mundo devolver, que eu der a nota, nós vamos discutir. Tá? Exatamente porque a gente precisa, não é só fazer, eu errei, eu acertei, eu errei, no que mais eu deveria ter pensado? O que eu pensei errado? Ou o que eu poderia ter avaliado além do que eu fiz? Né? Eu acho que é sempre interessante a gente discutir. Por isso que eu cobrei de vocês fazer o exercício, para a gente poder discutir, mas não adianta, se vocês não fazem, não tem como eu discutir, tá? Então, busquem fazer, assim, senão a gente acaba perdendo, né, algumas coisas. Então, não se esqueçam, a partir de hoje, essa formativa vai estar disponível para vocês, tá? E agora a gente vai começar uma parte da dietoterapia, que não é, assim, muito simples, porque é um dos procedimentos da dietoterapia, que é a terapia nutricional. E ela é bastante, como que se diz? Ela é muito técnica, na verdade, né, essa parte. E tanto que vocês vão ver, assim, que a gente vai ficar mais de uma semana falando em terapia nutricional, tá? Se vocês tiverem a apostila, como acessar a apostila de vocês pelo Moodle aí, podem abrir pelo celular, porque hoje não tinha data show, tá? Então, o que é a terapia nutricional, gente? São vários procedimentos que a gente usa dentro da nutrição para fazer manutenção ou recuperação do estado nutricional de uma determinada pessoa. Então, são formas que eu uso para fazer aquela pessoa se manter nutricionalmente adequada ou recuperar a saúde nutricional dela. E eu faço isso ou por uma alimentação via oral, ou por uma suplementação via oral, ou por sondas, ou pela nutrição parenteral, que é pela veia. Então tem um slide aí na apostila, que é uma pessoa, né? Não sei se vocês estão com ele aberto, eu acho que ela tem a capa, é o terceiro slide, que mostra os acessos da terapia nutricional. O que é isso? Nós temos então, a terapia oral com suplementação, por exemplo. Quando eu mudo a dieta para pastosa, para líquida, uma dieta leve, eu estou pensando
Essa mudança se faz necessária por quê? Por que eu atendo um paciente lá no hospital, avalio e eu faço alterações na consistência de uma dieta? Então, mas por quê? Qual é o meu objetivo em mudar a alimentação da pessoa? Também. Mas qual que é o meu primeiro objetivo, assim, quando eu vou ter que mudar a dieta dessa pessoa? Por quê? Para atender uma necessidade digestiva. Beleza. Pode ser, mas no geral, qual que é o nosso objetivo? Fazer a pessoa comer, né? Eu tenho que tentar com que ela aceite dentro da necessidade que ela está. Eu mudei de uma geral para pastosa porque ela não mastiga, ela não engole, ela engasga. Então eu precisei mudar para uma dieta pastosa para fazer ela comer. Por quê? É muito fácil eu virar para o paciente lá, ele não come, deixa aí, vamos ver se amanhã ele come. Depois de amanhã acho que ele vai comer. E o que vai acontecendo com o estado nutricional dessa pessoa? Só debilitando. Então, quais as formas que eu tenho de fazer uma pessoa se alimentar? Mudando a dieta. Então, quando eu mudo a dieta de geral para leve, para pastosa, eu estou fazendo terapia nutricional, certo? Quando eu coloco um suplemento para melhorar a quantidade calórica, proteica, necessidade de algum nutriente, fibra, ômega 3, né, alguma gordura que a gente acha necessária, alguma vitamina, quando eu faço isso, eu estou fazendo terapia nutricional via oral, mas estou fazendo. Então ali nesse desenho tem todas as formas de terapia nutricional, pela via oral, por sonda, que é exatamente essa mangueirinha aí que está entrando no nariz dele, né? Então eu tenho a nutrição, terapia nutricional via oral, que é a colher, tem a por sonda, que é essa que vai entrar no nariz, né? Nasogástrica. Aí tem a sonda direto lá no estômago, que chama gastrostomia, que é uma sonda que não passa pelo nariz, ela é colocada diretamente no estômago. Tem a jejunostomia, que é uma sonda colocada no intestino. E do lado esquerdo da foto tem a nutrição parenteral. A primeira aí do lado dele está entrando uma nutrição parenteral direto na veia subclávia dele. E a do lado, a mais longe do cara da figura, é uma nutrição que entra numa veia periférica, lá no braço, que é uma veia de pequeno calibre. Então, essa é a foto do resumo da terapia nutricional. A terapia nutricional, ela pode ser via oral, quando eu mudo a dieta, quando eu dou um suplemento. Ela pode ser uma terapia nutricional enteral via sonda nasogástrica. Pode ser enteral via gastrostomia, enteral via jejunostomia, que é quando eu uso sonda, mas não é naso, é direto onde eu quero que a alimentação chegue, direto no estômago ou direto no intestino. E a parenteral, que é a alimentação direto na veia do paciente. Então, esses são os procedimentos que a gente usa dentro da nutrição para alimentar um paciente. Com qual objetivo? Pelo menos manter o estado nutricional que ele está. Pode ser que ele esteja desnutrido, professor, e daí eu quero manter, no mínimo manter. Porque nem sempre, gente, dentro de hospital eu consigo recuperar. A recuperação, o ganho de peso dentro de hospital, ele é bem difícil, ele é raro. Agora, depois de um tempo, o paciente está de alta, depois de uns 2 meses, ele consegue começar a recuperar.
Mas dentro de hospital, fazer um paciente ganhar peso é difícil, tá? Então, meu objetivo é pelo menos que ele se mantenha como tá, não piore mais, certo? Então, tem algumas abreviações em terapia nutricional, que vocês vão ver: TN é terapia nutricional, TNO, terapia nutricional oral, TNE enteral, NE, nutrição enteral, NP, nutrição parenteral, NPP, nutrição parenteral periférica. Inclusive, essa sigla estava ali no nossa na figura, né? Tem o NPC, que é a nutrição parenteral central. O que é a periférica? A periférica é aquela alimentação que entra por uma veia periférica, uma veia de pequeno calibre, que é a do braço. Já a nutrição parenteral central entra por uma veia de grande calibre, uma veia que ela leva, na verdade ela traz, né, sangue de todos os lugares. Então, ela é uma nutrição central, tá? E a nutrição parenteral total é quando o paciente só está em nutrição parenteral. Então, eu falo NPT. Vamos fazer uma NPT no paciente. É deixar ele só na parenteral. Porque muitas vezes eu posso associar parenteral e enteral. Eu posso associar parenteral e via oral. Né? Não tem nenhum problema, vocês vão ver que isso acontece. E não é raro, é muito comum. Então, a nutrição via sonda, ela é usada já há muito tempo e ela começou a ser utilizada a partir de 1969. Na verdade, tudo começou na guerra, né? Quando as pessoas eram muito machucadas e elas, né, com arma de fogo, então elas perdiam, assim, tinham ferimentos graves em esôfago, estômago, né? E como que essa pessoa ia comer? Né? Por exemplo, se estava assim, um ferimento aberto, né? Como que a gente dá uma comida para esse paciente, né? Mas então ele vai morrer, então deixa ele aí que ele vai morrer. E como que foi feito? Essa pessoa precisa se alimentar e não tem como a gente fazer isso, não... Aí pensaram, né, na possibilidade de alimentar por caninhos, né, canudos assim. Só que como, né, que ia fazer isso? E aí a primeira forma de nutrição foi através da via retal, né? Então era colocado no ânus do paciente e colocado vinho, que na época tinha vinho, né? As pessoas, né, na guerra eles não tinham acesso a algumas coisas, mas eles tinham bebida e foi feito com vinho, inclusive. E aí, claro, né, o sistema digestivo, a gente faz absorção até o intestino delgado, né, até o íleo. Depois começa o intestino grosso. Então, assim, não é possível alimentar, né? Mas o que acontecia? Aquela pessoa que não consumia nada, o intestino grosso ele reabsorve água quando existe água. Então, quando o líquido era introduzido, era reabsorvido. Então, começou a se pensar, nossa, se a gente consegue fazer isso, vamos tornar tudo isso mais fisiológico. Por que não passar uma sonda na boca para chegar até o intestino, né? E aí foi sendo desenvolvido esse procedimento de sonda, tá? Então, ele foi sendo progredido à medida que foi sendo necessário, e a nutrição parenteral passou a ser utilizada na prática clínica em 1960, e somente a partir de 70 é que a nutrição enteral realmente virou um procedimento. Então, assim, já se fazia, mas não era um procedimento, não era um protocolo, como é hoje. Hoje tem técnica correta, tem o material correto, tem sondas de diferentes formas, tem dietas de diferentes formas. Não tinha isso no começo, né? Então, se a gente for ver, gente, há 50 anos atrás, é que nós já estamos em 2020, tem hora que parece que eu parei no ano de 2000, assim. Então, quando eu pensava em 50 anos, eu ia para 1950, mas não, né? 1970 já. Mas assim, se a gente for ver 50 anos atrás, é ontem praticamente, né? Então, não são procedimentos muito
antigos, né? E qual era o objetivo da terapia nutricional? Sempre fazer o paciente perder menos peso. Então, reduzir a perda de peso, manter peso, manter o tecido proteico e promover o anabolismo, que é recuperar o tecido proteico ou recuperar tecido gorduroso, mas como eu disse, ele está até em negrito aí nesse slide. Por quê? Porque não é o que a gente consegue fazer tão facilmente, tá? Então o próximo slide é um senhor, não sei se vocês estão vendo aí, bem emagrecido, né? Vocês vão ver a desnutrição, olha na mão, né, desse senhor, a gente vê os ossos dele, né? Lá no rosto a gente vê uma perda proteica e gordurosa, né? A bola de Bichard dele tá bem diminuída, né? Ele tem uma perda tecidual no próprio rosto, né? Aqui nas têmporas dele. Então, um paciente que desnutrido grau 3, né? A gente não precisaria nem pôr ele numa balança em pé e pesar, para a gente ver um grau de desnutrição. Se a gente pegar a pele desse paciente, muito provavelmente ela não volte assim igual a nossa, ela vai ficar, né? Vai demorar para voltar ao normal. No momento de puncionar esse paciente, que a enfermagem vai colocar o soro e a medicação faz até barulho na hora de furar, porque é um paciente que provavelmente está desidratado também, né? Desnutrido, desidratado. Esse é um paciente que é a cara da terapia nutricional. Você olha para ele, é óbvio que ele não está se alimentando, porque se ele tivesse, ele não estava desse jeito. Então, assim, é um paciente que o médico pede para o nutricionista ver, a enfermeira vai te avisar que aquele paciente está ali, a copeira vai te falar, ó, eu levo comida para aquele paciente, mas volta igual eu levei, né? Então a gente precisa ter formas de chegar até esses pacientes, porque muitos deles internam e a gente não está na porta do hospital, como eu falei, esperando, né? Ah, vamos ver se é desnutrido, não. Então, assim, é um paciente que precisa do nosso olhar. Só que muitas vezes ele chega assim, e é muito tarde, né? Porque eu entendo a família, enquanto ele está lá na casa, comendo um pouquinho, engolindo 2 colheres, hoje ele engoliu 2, amanhã ele engoliu 4, e depois ele não comeu nenhuma, mas depois ele comeu 5, então, acho que agora vai. Nesse tempo, quando você soma 30 dias assim, o paciente fica desnutrido. Não necessariamente ele vai ficar nesse grau, mas o pouco é pouco, todo dia. Um dia é menos pouco, um dia é mais pouco, mas é pouco, né? E aí a família demora para levar o paciente mesmo, porque eu entendo. Não tem paciência, né? Porque sabendo o esposo do namorado dela tem Alzheimer, então ele não sabe mais nada. Ele não sabe a hora de comer, não sabe a hora de ir no banheiro, e eles não têm paciência de cuidar. De estar lá, você tem que ficar toda hora, ele não lembra nem que tem fome mais. Não, nem sede, nem nada. Você tem que ficar lá em cima, você tem que levar uma água, insistir para ele comer, e muita gente não tem paciência. Não, a maioria, né? Infelizmente é assim. E aí o que acontece? Aí o paciente fica desnutrido, daí ele para, né? Ele já está comendo pouco, aí ele começa a não ter energia, aí ele fica prostrado, daí ele não responde mais às pessoas, ele fica com o olhar parado, do jeito que você sobe a mão dele cai, daí ele começa a ter ele agora está acamado, assim, né? Aí dá uma infecção, né? Porque a imunidade dele foi lá embaixo. Aí dá febre, aí eles vão para o hospital. Então ele já chega lá, desnutrido, desidratado, porque se ele não come, ele também não bebe, né? Desnutrido, desidratado, com alguma infecção. E aí a gente aí vem medicação, aí vem a nutrição, só que aí depois de 1 mês sem comer, o paciente não consegue aproveitar tudo que a gente dá. A gente nem pode dar tanta coisa, porque tem uma diarreia ainda. Então, assim, muitas vezes o paciente da terapia nutricional é um paciente que ele vem tarde demais pra gente.
E não dá pra gente recuperar, né? Como que eu faço esse senhor ganhar peso, né? Eu tenho esse objetivo, mas será que com 10 dias de hospital ele ganha peso? Eu não posso nem chegar nas calorias que ele precisa, porque eu tenho que ir bem devagar, né? Então, assim, e é uma coisa muito comum, viu, gente? É muito raro quando se detecta, assim, uma necessidade de sonda antes do paciente estar desnutrido, porque as pessoas vão tentando, porque quando falam em passar sonda, parece que vai morrer. Então, assim, é uma coisa que as pessoas querem negar. E vai passar sonda? Nossa. Então, e não é bem assim, vamos passar sonda, porque por mais que ele coma metade do prato, a gente garante a outra metade na sonda. Olha, é muito importante eles não se desnutrir. A gente vai falar um pouco de desnutrição daqui a um tempo. Então, assim, quando que a gente vai indicar, não a sonda, a terapia nutricional, a mudança da dieta, o uso de suplemento, uma sonda, uma nutrição parenteral? Sempre quando a necessidade do paciente não é alcançada em até 60%. Por exemplo, ele come, mas ele come metade do prato, 50%. É pouco. A necessidade dele é 2.000, mas ele está comendo 1.000. Terapia nutricional. Ele engole, ele mastiga, com um pouco de dificuldade. Então primeiro a gente muda a dieta e vamos incluir um suplemento, vamos espessar o suplemento, porque se ele engasga com líquido, a gente tenta fazer ele comer o suplemento de uma forma que fique pastoso, a gente põe o suplemento na vitamina do abacate, né? A gente vai pensando nas estratégias. E daí? Eu volto amanhã, ele comeu metade. Comeu metade do que precisa. Ainda é pouco. Se a gente tentou via oral e não deu, aí a gente pensa em sonda. Mas esse é o nosso parâmetro. De tudo que ele precisa, se ele não chegar a comer 60%, eu penso em terapia nutricional, certo? Seja via oral, por suplemento, por sonda ou por parenteral, tá? Qual outros casos que a gente usa? Estados hipercatabólicos, por exemplo, um paciente queimado. O paciente queimado é um paciente que gasta tanta caloria, energia e água, porque ele está reconstruindo o tecido, né? Se ele está queimado, primeiro que depende também da área queimada, mas se é um paciente queimado hospitalizado, ele não teve um queimadurinha qualquer, não, né? Ele tem um percentual do corpo afetado. Esse paciente, só para reconstrução de tecido, ele precisa de proteína para reconstruir tecido. E aí você pensa assim, mas para proteína manter imunidade, transporte, né, de lipídios no organismo, proteína plasmática, anticorpo, e ainda virar pele, colágeno, para começar uma cicatrização, eu tenho que garantir carboidrato, porque senão a proteína não vai ser nada disso, a proteína vai virar carboidrato. Então, o paciente queimado, ele tem muita quebra tecidual, porque ele necessita de muita energia, ele necessita de proteína e ele necessita de muita água. Aquele líquido que sai daqueles ferimentos de queimadura, que a gente faz na nossa casa, não fica saindo um líquido tanto que forma uma bolha, enche de ar. Aquele líquido é riquíssimo em proteína, mas aquele líquido, nós estamos perdendo proteína por ali, certo? Então é um paciente que mesmo que ele esteja comendo bem, o estado hipercatabólico dele me alerta, eu preciso ver esse paciente, porque ele é um paciente queimado, a necessidade dele é 2.000 calorias sem queimadura, agora com queimadura vai para 2.600. A necessidade de água dele é 35 ml por quilo. Agora queimado, vocês vão fazer, quando a gente for ver queimado, ele precisa de chegar a 5.000 ml no dia, entendeu?
Então, não importa assim só também se o paciente está comendo ou não. Às vezes a doença, o problema que levou ele a estar ali no hospital é um problema que você precisa verificar independente do tanto que ele come. Qual é um outro caso assim? Paciente em quimioterapia. Porque o próprio câncer é uma doença hipercatabólica. Qual que é os tipos de câncer mais hipercatabólicos? De cabeça, pescoço e do trato gastrointestinal. Porque realmente um câncer no trato gastrointestinal a pessoa não está comendo mesmo, né? Tem dor, tem desconforto. Câncer de cabeça e pescoço também é bem complicado com relação à alimentação. Essa doença, ela gasta muito tecido. Agora, o câncer de mama, de testículo, de ovário, o paciente ele tem uma perda proteica, ele também tem um aumento do metabolismo, só que a própria quimioterapia faz o paciente ganhar peso, então ele parece até que ele está engordando. Mas é pelo corticoide que está na quimioterapia, né? Mas mesmo assim eu preciso olhar aquela pessoa. Não é porque eu olho, ele está com câncer, mas ele está obeso, ou ele está... não, então deixa quieto isso aí. Não, é uma doença que me chama atenção. Qual é outra? O HIV. Embora hoje tenha tratamento, muitas pessoas não fazem tratamento do HIV, gente. Quem se nega a fazer o tratamento tem a doença hipercatabólica, ele tem a cara do HIV, né? Então, também, independente se ela come ou não precisa nem pensar nos 60%, eu preciso ir lá ver esse paciente, porque a necessidade energética dela mudou. Ela até está comendo bem, mas será que é o suficiente para a necessidade de hoje, depois do câncer? Será que é o suficiente para a necessidade do HIV? Então, tem situações que o paciente precisa da nossa avaliação mesmo. Quando chega no hospital, os pacientes que chegam, em geral, você vai ver todos, por exemplo, ou não só conforme estão falando? Não, por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro em treinamento. A enfermagem tem que ser uma equipe conscientizada pela nutrição, porque quem vai ver todo dia a enfermagem vai ver todo dia. Então, por exemplo, aquela equipe lá de 4 enfermeiras que fica naquele setor, todo dia está dando banho, vai estar dando... desses 30 pacientes aqui, esses 10 não comem bem, eles estão prostrados, eles não respondem. Então, a enfermagem nós temos que despertar na enfermagem a chavinha de vamos avisar o nutricionista que tem 5 pacientes aqui para ela ver, né? Porque nós não estamos na porta do hospital recebendo. Em geral, assim, eles vão comer ali a refeição diária. Vão comer, dependendo do que o médico pôs lá, pastosa ali, no geral, mas ninguém vai dar um suplemento sem que você foi lá ver, entendeu? Vai dar o padrão. Então, aquilo que é uma necessidade individual precisa ser nos avisado. E aí a equipe médica que precisa estar consciente de que a medicação não é tudo, é a enfermeira que tem contato todo dia, e sabe quem tem contato todo dia? As copeiras, que alguém levou a comida, e a copeira é da sua equipe. Então, treinar a copeira para te avisar isso também é importante. Também tem uma outra forma que a gente chama de triagem nutricional, é quando a gente faz a triagem, né, de todo mundo que está aqui internado, quais são aqueles pacientes que a gente precisa avaliar. Essa triagem, ela é uma folha assim, que a gente faz, é como se fosse avaliação subjetiva global, sabe? A Natália deve ter falado para vocês, em avaliação nutricional, que é aquela... que é uma avaliação feita em paciente hospitalizado. Eu não consigo muitas vezes fazer o paciente ficar em pé numa balança, então é um paciente que eu avalio assim, consegue comer, não consegue, tem diarreia, tem vômito, qual o motivo da internação, peso e altura. E quando a gente não consegue fazer o paciente ficar em pé na balança, a gente estima. E aí a gente faz o IMC lá dele, soma com todos os... come, não come, faz diarreia, não sei o que, aí dá um valor, dependendo do valor você tem que ir no quarto.
realmente a avaliação subjetiva global, ela tem que estar sendo realizada no hospital, para você conseguir chegar neles também. Mesmo assim, não dá para você ver de todos, né? O que a gente fazia aqui? Eu tinha essa triagem nutricional, era uma folha rosa, assim, porque todo prontuário é branco, alguma coisa é azul, alguma coisa é verde. Não, a nossa folha tem que ser diferente de todo mundo. E daí a gente fez um treinamento, né, com a equipe de enfermagem. Claro que isso foi definido com a gerente de enfermagem, que todos os pacientes que chegassem, eles não admitem, assim, o nome, né, tem a etiquetinha lá que eles já colocam, já vê a pressão. Quando chega o paciente para a enfermagem pega, já vê a pressão, já faz a medicação, já vê qual é a dieta, para poder colocar lá no papel, para a copeira saber que tem mais alguém para comer. Esse processo de admissão não custaria nada para a enfermagem dizer quanto o senhor pesa, se ele não quiser levar ele para a balança, quanto o senhor mede, ou a balança fica sempre no início, assim, a enfermagem pesava, media e anotava, ponto. E aí a gente passava quais os pacientes que a gente tinha listagem de quem é interno, daí a gente ia nos lugares e fazia só o IMC, porque eles tinham peso e altura anotado. O IMC já deu abaixo do normal, a gente ia no paciente. Aí a gente fazia toda a triagem, mas o peso e a altura era colocado pela enfermagem. Aí eles aferiam quando era real. Quando eles não aferiam, eles deixavam em branco, daí a gente buscava saber. Ou a copeira mesmo avisava, mesmo que não tenha sido pesado nem nada, elas sempre avisavam a gente. Então a gente tem que traçar estratégias assim para buscar esses pacientes, tá? E uma outra coisa, a desnutrição hospitalar hoje, ela é uma negligência profissional. Por isso, porque o médico passa, ele vê que ele é emagrecido, que ele não come bem, mas ele não foca nisso, né? Daí, o senhor tá bom? Teve dor? Foi no banheiro? Tá fazendo xixi? Então tá bom. Aí, doutor, você não vai me mandar ele embora? Não, hoje vai ficar mais aqui, tá, tchau. Beleza? A enfermagem, muita tá lá, ela medica, faz o que o médico prescreve, checa, mas e a alimentação, né? É a gente que tem que ver. E se a gente não passar para ver isso, ninguém vai nos falar. E a gente não consegue. Por isso que existe assim, na resolução, uma quantidade X, né, de nutricionista para tantos leitos, né, no ambiente hospitalar. Quanto mais grave, quanto mais alta complexidade tem o hospital, o que é isso? Assim, por exemplo, o hospital é referência em queimada, é referência em oncologia. Então, se o hospital tem uma gama de serviços especializados, menos pacientes para o tanto de nutricionista. Por exemplo, um nutricionista para cada 15 pacientes. Se o hospital é um hospital maternidade, vai ser 50 pacientes para uma nutricionista. E então existe isso legalmente definido, mas nem sempre é cumprido, né? Por exemplo, eu acho que aqui elas eram em 4. Quando eu saí, foi contratada a 4ª, que foi uma coisa que eu mesmo pedi, eu fiz um projeto, mas eu nunca trabalhei em 4, porque quando eu pedi e deu certo, também foi quando eu resolvi sair. Então, e tínhamos 270 pacientes por dia internado. Então, se a gente for ver, e assim, uma fica na cozinha, responsável por compras, cozinha dá muito trabalho, gente. Não é fácil, não. Aí tinha as dietas enterais, parenterais, tinha aqueles que era terapia nutricional oral, mas não era por sonda. E aí nós tínhamos 43 copeiras e 15 funcionários da cozinha. É muita coisa. Então, assim, era pouco, né? E eu sei que esses dias foi contratado 2, né? Para a ala Covid, não sei como deve estar. Mas então, assim, agora que eu acho que elas tinham ido para 6, né? E porque a ala Covid também estava bem, né? Então, assim,
nem sempre é cumprido, você entendeu? Por exemplo, eu sei que lá no Beneficência Portuguesa é um nutricionista para cada ala, então a ala cirúrgica tem um, a ala clínica médica feminina é outro, masculina é outro, pediatria é outro, maternidade é outra, né? Então tudo vai depender do hospital, do tipo de atendimento que ele faz, né? Se ele é filantrópico, tudo vai depender, tá? Mas assim, é inacreditável hospitais ainda existirem sem nutricionista para mim. É inacreditável, não consigo nem pensar numa coisa dessa. Mas as pessoas ainda, isso acontece. Então, a desnutrição hospitalar. Estudos mostram que há uma alta prevalência de desnutrição hospitalar mundial, tá? A gente tem 2 grandes estudos que foram feitos, assim, para descobrir como que é o estado nutricional dentro de hospital. Porque, assim, a gente sabe que houve uma transição nutricional, né, no Brasil e no mundo, de 1980 para cá. As pessoas começaram a comer muito mal e começaram a engordar. Então, assim, o país deixou de ser desnutrido e passou a ter mais pessoas com excesso de peso. Hoje, mais de 50% da população tem excesso de peso, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, como é que é isso no hospital? Então, em 1994, teve um estudo feito em todos os capitais dos 26 estados do Brasil. E nesses estudos ele foi feito, se eu não me engano, com 10 mil pacientes. E aí foi visto que, mesmo na transição nutricional, o estado nutricional do hospital era 48% de desnutrido, quer dizer, quase 50%. Em 2003, quase que esse mesmo, não é o mesmo, mas dessa mesma forma foi feito esse estudo, só que na América Latina, não só no Brasil, para ver se tinha mudado. E aí o nível de desnutrição estava 50%, quer dizer, a população está aumentando peso, mas a população hospitalar internada é a população que está ficando com baixo peso. E também foi visto nesses 2 estudos assim, que quanto mais tempo de hospital, mais desnutrido as pessoas ficaram. E quanto mais desnutrido, mais eles tinham doenças. E quanto mais eles tinham doenças, mais eles morriam. Então, quer dizer, a desnutrição está atrelada ao aumento da mortalidade dos pacientes hospitalizados. Por isso que o nutricionista tem que estar lá. Quem que vai pensar na alimentação do paciente, gente? A enfermeira, o que ela vai fazer por ele? Nada. O médico ainda pode mudar uma dieta para outra, mas ele vai dar um monte de medicação, mas não vai prescrever proteína, não vai prescrever vitamina, muitas vezes não. Ele não vai mudar a dieta, não come, é assim mesmo, né? Não, o que ele vai fazer? Chama um nutricionista, eles fazem isso. Mas se não tem nutricionista, e daí? O que faz, né? Então, esses estudos correlacionam a desnutrição ao aumento de complicações, ao tempo de internação, à mortalidade e ao custo. Porque um paciente, quanto mais tempo no hospital ele fica, mais grave ele fica. E quanto mais grave ele fica, mais ele morre, tá? E mais ele custa. Porque se ele ficar grave, ele vai para uma UTI, ele vai precisar de uma ventilação mecânica, ele vai precisar de um oxigênio, vai precisar de antibióticos de última geração, antibióticos caros, né? Então, assim, nós estamos lá por custo-benefício, para o paciente, por qualidade do paciente, da família, custo hospitalar, tá? Isso está muito mais claro, está muito claro, né? Para as pessoas não, tipo, para quem trabalha na saúde, né? Então, a nutrição via oral é quando a gente faz mudanças na dieta ou usa suplementos. A por sonda é quando a gente passa a sonda e alimenta por aquela sonda. Ou ostomia. O que é ostomia? Ostomia é um orifício, um buraco. Então, faz um buraco no estômago e alimenta por ali. Ou a nutrição parenteral, que é pela veia. A nutrição oral é a administração de nutrientes pela boca.
Essa é a terapia nutricional mais preferida. Por que ela é a preferida? Porque ela é a mais fisiológica, ela é o normal. O que é o normal na vida? A gente comer pela boca, garfo, faca, com a mão, né? A criança come muito com a mão. Isso é o fisiológico, por isso é a preferida. Então, se o paciente consegue se alimentar pela boca, vamos dar comida pela boca. Ah, mas ele não está comendo, pela boca só está dando 50%. Tudo bem, a gente alimenta de uma outra forma o resto de 50%. Mas eu vou proibir ele de comer? Se ele consegue comer pela boca, ele não consegue comer o que ele deveria. Mas se ele consegue, eu mantenho, tá? Quando eu faço alterações na consistência e mudo o valor, tipo, torna a dieta hipercalórica, hiperproteica, hipocalórica, normoglicídica, hiperglicídica, eu estou fazendo terapia nutricional oral. E quando eu uso suplementos, eu também estou fazendo terapia nutricional oral. Lembrando que ela é sempre o nosso objetivo. A terapia nutricional oral é o nosso objetivo. Então, aqueles módulos de carboidrato, módulo de proteína, módulo de lipídio, são exemplos, suplementos que eu posso usar, né? Suplementos de macro e micronutrientes, suplementos completos, que tem carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral. Eu tenho suplementos só de macro, eu tenho suplementos só de micronutrientes, né? Só que o que eles diferem das dietas enterais? Porque ele tem sabor agradável. Porque se eu tenho que fazer o paciente comer pela boca, eu tenho que oferecer uma coisa gostosa, né? Então, ele difere da dieta enteral, porque a dieta enteral não precisa ter sabor, porque ela vai por uma sonda. Ela chega lá no estômago, o estômago não sente sabor, certo? Então, essa é o diferencial. E aos pacientes que não conseguem se alimentar via oral, eles se alimentam como? E aí, eu faço a seguinte pergunta. O paciente não está comendo por via oral. Qual é a minha pergunta? O trato gastrointestinal dele funciona? O que eu quero dizer com isso? Ele solta pum, ele faz cocô, ele tem ruídos hidroaéreos positivos, né? Ruídos, né, digestivos. É um paciente que por mais que ele não esteja comendo, existe função digestiva? Beleza. Então, se ele está funcionando e não come, mas funciona, nutrição enteral pela sonda. Aí a outra pergunta é, o trato gastrointestinal funciona? Ele come? Não. E o trato gastrointestinal funciona? Não. Nutrição parenteral, tá? Lembrando que se o trato gastrointestinal funciona, a gente tem que usar. Essa é a via mais fisiológica. Eu alimentar pela veia ou eu alimentar pela sonda? O que é mais fisiológico? A sonda, porque a sonda vai no estômago ou ela vai no intestino. Agora, alimentar por uma veia, será que é o normal isso? Não, né? Então, a questão é, o paciente não come. Qual que é a próxima pergunta? O trato gastrointestinal funciona? Funciona. Nutrição por sonda. Não funciona. Nutrição pela veia, tá? Tinha uma outra coisa que eu queria, a hora que eu falei disso, eu lembrei que era algo que eu tenho que falar. Era nutrição enteral. E quando que a gente sabe que o trato gastrointestinal não funciona? Essa avaliação, gente, a gente pode detectar os sinais, mas quem nos afirma é o médico. Por exemplo, a gente pergunta para o paciente se ele solta pum, por exemplo. Não, ele não solta. Ou não tem, o que ele come fez uma distensão abdominal, né? O abdômen ficou inchado, doloroso a palpação, e aí você fala com o médico, ou o médico mesmo vai colocar assim, ruídos hidroaéreos positivos ou negativos. Ele mostra bem assim, ó, lá no paciente, RH+, ou RH-. Quando é isso aqui, ruídos
hidroaéreos positivos é porque ele ouve barulho do trato gastrointestinal. Então, teoricamente, o trato gastrointestinal está funcionando. Mas quando ele coloca isso aqui, gente, que não está funcionando. E aí você vai ver o paciente, ele não evacua 10 dias, ele nem solta pum e nem arrota. Como é que eu vou alimentar um paciente desse que não tem movimento digestivo? É 2 trabalhos, de eu alimentar, a comida ficar parada ali e ele começar a ter outros problemas, vômito, né? Hiponatremia, fraqueza. Então é um paciente que eu penso na parenteral, porque eu não uso o trato gastrointestinal, eu uso direto a veia, tá? Mas assim, nunca vocês vão falar sozinhas, ó, o trato gastrointestinal dele não funciona. Não existem sinais que funcionam, doutor. Você viu sobre isso? Ou o que você me diz? Ou o próprio médico, quando ele vê que não funciona, a primeira coisa que ele faz é a avaliação da nutrição. Daí a gente chega lá e já entende que é por isso que ele está pedindo. Só que vocês vão ver que a nutrição parenteral, quem prescreve é sempre um médico. Mas a avaliação disso é a gente que faz, mas nós vamos chegar lá ainda, tá? Então a nutrição enteral, o que ela é? Alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes. É uma definição da Anvisa bem longa, mas o que eu quero que vocês saibam, ó. Ela pode estar isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sonda ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusivamente ou parcialmente para substituir a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades, em regime hospitalar ou em casa, a gente consegue fazer isso, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos do sistema. Então, vejam só, é uma alimentação que contém tudo que o paciente precisa, como se ele comesse carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral, certo? Ela é formulada, né? A gente tem ela já pronta, como a gente pode fazer em casa, não tem nenhum problema, tem as vantagens e desvantagens, certo? Ela não geralmente ela não tem sabor. Mas, por exemplo, o Ensure é uma dieta integral com sabor, porque ela é bem usada por via oral. Só que por ele ter sabor, ele tem um pouquinho de sacarose. Se eu não me engano, ele tem, não lembro se é 10 gramas de sacarose em 200 ml. Então, nem sempre o diabético poderia usar o Ensure como suplemento, né? Então, assim... e ele tem uma corzinha, sempre assim, beijinho, uma cor de café com leite. Daí as pessoas costumam, né? Quem não conhece, que não é da área, né? O acompanhante, meu pai, será que ele não quer uma comida salgada? Né? Na verdade, ele não tem nem sabor doce nem salgado, porque ele tem todas as recomendações de acordo com as DRIs, né? Sódio, potássio, ferro. Vitamina A, vitamina D, tá tudo ali, carboidrato, proteína, zinco, né? E daí as pessoas falam, mas será que ele não está sentindo falta? Porque esse café com leite, eles falam, então eles acham sempre que a gente está dando café com leite, mas não é, né? Então, no momento que vai passar sonda no paciente, é importante a gente falar para o acompanhante, vai ser preciso passar uma sonda para ele comer, porque ele não está comendo tudo que ele precisa. Isso pode deixar ele mais fraco, ficar mais doente, continuar mais tempo no hospital. Mas e a hora que for embora? Na hora que for embora, a gente vai conversar. Não pensa nisso agora, né? Se for explicar tudo no primeiro dia, o paciente já desiste de tudo. O acompanhante já começa a chorar ali. E aí tá. Mas é importante dizer, eles vão passar a sonda primeiro, vão ver a localização, você está no lugar certo. Depois disso, a gente começa com a dieta. Essa dieta tem tudo que ele precisa, como se ele comesse arroz, feijão, salada, carne, leite. O que vocês comem em casa? Então, como se ele comesse isso, para as pessoas entenderem, né? Que bom deles começam lá, então tem que vir logo. Eles já querem apressar a enfermagem para passar logo aquela sonda, né? Então, assim, mas é importante a gente mostrar que não é um café com leite. É importante a gente convencer de que tem tudo, porque tem tudo. Mas, professora, e as que faz em casa? Também tem tudo. A única coisa é que
você tem que peneirar, né? Você pensa bem, que seria uma alimentação adequada, né? Um almoço adequado. Tem que ter um alimento que nos dê carboidrato, que dê proteína, que dê lipídio, que dê vitamina e mineral, né? Se a gente pensar nisso hoje em termos de alimento, arroz, feijão, salada, carne, refogado. Ah, professora, e para quem não come carne, tudo bem? Fica com as leguminosas, né? Nós temos várias formas de proteína vegetal para pôr. Beleza, a gente poderia fazer lá a sopa com todos esses nutrientes e bater. Só que eu tenho que bater. A hora que bate, né, eu tenho que garantir as condições higiênico-sanitárias do liquidificador, que não é fácil garantir isso, né? Fora isso, eu depois passo na peneira. A peneira é outra coisa abençoada, que você lava, mas quando você põe na luz assim, você vê que tem um buraquinho ou outro com comida lá dentro. E qual é o grande problema? A grande parte dos nutrientes ficam ali na peneira. O que sobra que peneirou? Muito líquido. Então, muitas vezes eu não consigo manter o estado nutricional com a dieta da casa. Não porque a pessoa faz errado, porque os procedimentos para passar numa sonda tem que ser muito líquida. E para eu deixar muito líquido, eu acabo não tendo que usar formas, por exemplo, peneirar. Isso faz ficar muitos nutrientes na peneira. Ah, professora, mas eu não posso usar os suplementos e fazer em casa? Você está fazendo dieta integral. Então compra a dieta completa. Entende? Então, nós temos as duas formas. Hoje, no ambiente hospitalar, a gente não é muito raro o local que faz dieta artesanal no ambiente hospitalar. Exatamente por isso, até porque existe assim, ó, você formulou a sopa lá, bateu, peneirou e tá lá, né, pingando lá pro paciente. Se é uma dieta que você in natura, ela só pode ficar 1 hora no máximo ali, depois ela já tem que ser jogada fora. Você não tem condição no hospital de preparar, né? Porque, por exemplo, começa a alimentação às 8 da manhã. Então tem 8, 11, 14, 17, 20, 23 pela sonda. Daí você tem que fazer isso perto do horário. Entendeu? Você não tem funcionário que monte isso de hora em hora. Né? Ela tá lá, 2 horas ela vai fazer todas as dietas. Até às 5 da tarde. Às 5 da tarde ela vai fazer até às 8 da manhã. Uma dieta artesanal isso não é possível. Então, assim, em ambiente hospitalar é muito raro hoje ter uma dieta artesanal. Até porque essas formas de artesanal não suprem necessidade do paciente, tá? Você acaba tendo que incluir suplemento no líquido que foi peneirado. Então, você troca 6 por meia dúzia, tá? Então, essas dietas podem ser feitas como podem ser compradas. E o preço? Não é barato. Né? Hoje, uma dieta padrão, a padrão que eu falo é aquela comum, sem nenhuma especificação, se é para diabetes, se é para um paciente renal. Um paciente sequelado de AVC, né, que não está deglutindo, ela custa o litro, quando está barato, é R$16. Né? E ele não usa 1 litro, a gente usa geralmente 1,5 litro no dia. Mas se a gente for ver, a comida não é barata mais, né, gente? Então eu falo, você vai... mas eu prefiro então fazer batata, cenoura, chuchu, gente. De verdade, você vai gastar a mesma coisa. Fala-se muito do custo da dieta integral, mas se hoje a gente for... Eu não vejo mais, os livros trazem, o custo. Na prática... ele se iguala e dá bastante trabalho ainda, porque você tem que fazer, bater, peneirar, limpar, usar produtos adequados para fazer higiene, e de hora em hora você tem que preparar uma nova alimentação. Não dá nem para você fazer e deixar lá na geladeira para de tarde, para de noite. Por quê? Porque vai direto para o estômago, né? Ela não pode estar contaminada mesmo, essa dieta aí. Ok. Como que a gente faz a administração de dieta por sonda? Ela é feito, a gente pode passar essa sonda em quais as possibilidades de passagem de sonda, gente?
começa no nariz, né, e termina no estômago. Pode começar no nariz e terminar lá no intestino. Eu vou trazer a sonda quarta-feira, não, vai ser sexta-feira, porque a nossa aula de dieta vai ser sexta, tá? E a de esportiva quarta. Então, pode passar a sonda no nariz e vai até o intestino, ou pode passar a sonda do nariz e até o estômago. Qual outra forma? Passar pela boca. Põe na boca e vai até o estômago, põe na boca e vai até o intestino. Professora, o que faz escolher boca ou nariz? Um desvio, o preferível é o nariz. Por quê? Para liberar a boca. Porque se a pessoa conseguir, a gente quer tentar, vamos ver se ela hoje como é que está a deglutição dela, vamos ver se ela consegue. Se ela tiver com a sonda na boca, ela não consegue mastigar o alimento, que ela fica mordendo a sonda, tá? Então é preferível o nariz. Mas se ela tiver um desvio de septo, no jeito que a sonda entra, assim, ela não vai, ela bate aqui, né? O que faz? Tem que passar pela boca mesmo. Então tá, então nós podemos passar uma sonda, tanto pelo nariz quanto pela boca. E ela pode terminar tanto no estômago quanto no intestino. Uma outra forma de sonda, passar direto no estômago. Não passa aqui. Fica uma sondinha direto lá no orifício gástrico. Ou no jejum, que é um pouco mais embaixo. Fica uma boneca, eu costumo dizer, né? Porque a sonda fica aquela sondinha para fora do nariz. Já a gastrostomia fica uma sondinha assim, um buraquinho com uma sonda aqui, mas parece que é uma boneca, né? Porque a boneca que tinha uns apertos na barriga, assim, que fazia barulho para chorar. Então, assim, eu falo, tem a sonda que é igual de boneca e a sonda que fica igual uma trombinha, assim, né? Professor, e daí? Mas quando que a gente escolhe a gastrostomia, que é pelo buraco, ou passar a sonda? A gastrostomia é uma cirurgia, ela é mais invasiva, né? Tipo, pensa, tem que fazer um buraco na barriga, né, no tecido subcutâneo, na gordura, até chegar no estômago e pôr uma mangueirinha lá, né? É invasivo. Para isso é o médico que tem que fazer, ele tem que levar o paciente, pode ser feito por endoscopia ou por uma cirurgia aberta, hoje se faz mais por endoscopia mesmo. Vai ser um paciente idoso com 90 anos, com Alzheimer, vai sedar o paciente, para quê? Para ele ter uma parada cardíaca e fazer gastrostomia, entendeu? Mas o Alzheimer é um caso que a gente pensa em gastrostomia. Por quê? Porque ele não vai mais voltar a comer. Então, e ele vai ficar caçando o resto da vida? A indicação da sondinha, gente, é teoricamente, de 1 mês e meio. Porque ela começa a fazer calos nas cordas vocais, esofagite, né? Começa a inflamar, porque é um corpo estranho aqui. Então, usa-se a sonda 1 mês e meio. Depois, pensa na gastrostomia. Então, se é um Alzheimer não é uma doença. Eu tô com Alzheimer e agora eu não engulo mais, mas o mês que vem eu vou voltar a comer. Não, o Alzheimer é degenerativo. Se você parou de comer, de engolir hoje, você não volta mais, é mais uma função que se perde. Então, é um paciente que, em vez de passar sonda, já pode ir direto para a gastrostomia. Mas se ele é um paciente de 90 anos, super instável, não dá nem para fazer gastrostomia, porque ele pode parar lá na hora. Então, tem tudo isso para ser analisado, tá? O que é gastrostomia? A gastrostomia, é que eu não entendi se era gastro ou jejum. Se a pessoa puxar, só ela sai com ele. Igual Não. A nasal sai. A nasal sai. Não, a gastrostomia ela é muito mais difícil de sair. Só que se for uma brutalidade, vai sair. Ela tem um buraco, mas é como se fosse assim, ó. Vamos supor que essa parede é a parede aqui, né, do estômago, da pele, nossa pele. E aqui está o nosso estômago. Eles vão passar por endoscopia, vai chegar lá no estômago, né? Eles vão fazer o orifício lá por dentro, né? Para sair aqui fora. E aí eles colocam, é como se fosse, vocês já viram a escova de dente de bebezinho? Que ela é comprida, mas no meio ele tem
como que fala, gente? É como se fosse assim, é um caninho, mas tem uma parte mais grossa. Então o cano está aqui, mas essa parte mais grossa impede de sair, entendeu? Então passa aqui, mas ele tem uma segurança que não deixa. Só que, claro, se alguém for lá com toda a força, arregaça, né? Deus me livre. Mas ele usava NASA. Não, essa é fácil sair, porque é uma mangueirinha só, né? Ela é todo assim, né? Então passa, mas se você for puxando, né? Então eles prendem aqui no nariz, mas se o paciente quiser tirar, ele tira, né? Quais são as vantagens da terapia nutricional integral? Que horas são, gente? 8h20. Tá. As vantagens: melhora a resposta imune, previne atrofia intestinal, translocação bacteriana e menor incidência de complicações. O que é isso? Veja bem. Quando a gente pensa em intestino, uma pessoa em jejum, ela não tem bactérias boas numa quantidade adequada, porque ela não come. E a gente precisa de fibras, né? Ácidos orgânicos para manter a flora intestinal benéfica ali. Quando eu não como, eu torno isso desequilibrado, né? Porque as bactérias benéficas vão ser diminuídas, porque não é um ambiente favorável, porque não tem fibra, não tem carboidrato para elas fermentarem, né? Não tem os ácidos orgânicos. Então, assim, as bactérias ruins começam a se proliferar e elas podem, em um determinado momento, ficar em quantidade maior do que as benéficas e causar uma infecção, e essa infecção ir aumentando. Então ela sai do intestino, vem para o intestino delgado e ela pode tomar todo o corpo. Então, uma pessoa em jejum, internada e que não come, fora a desnutrição, ela tem esse risco, né, de translocação bacteriana e algumas complicações. Por isso, quanto antes a gente detectar que o paciente não está comendo, já tentou isso, aquilo não deu certo, vamos passar sonda, porque ele precisa comer, precisa manter o intestino adequado também, tá? E por que é menor incidência de complicações, gente? Veja bem, uma pessoa com sonda pode ter uma intoxicação alimentar? Claro que pode. Você pode dar uma alimentação lá, né, vencida, estragada, porque na verdade, se estiver estragada e você sentir o cheiro, você não vai dar. O problema é alimentos que você acha que o cheiro está tudo bem, mas ela já está contaminada, né? Então, assim, existe um risco de infecção intestinal, existe um risco de uma esofagite, porque a sonda fica aqui no esôfago, existe um risco de faringite, por conta também da sonda, existe um incômodo. Só que quando se faz uma nutrição parenteral pela veia, existe o risco de uma flebite, que é uma infecção na veia, existe risco de entrar um micro-organismo e vai atingir todo o corpo. Quer dizer, uma infecção numa veia é muito pior do que no trato gastrointestinal. Por isso as complicações da sonda ainda são menores do que da nutrição pela veia. Quando então que a gente indica a terapia nutricional enteral? Quando o trato gastrointestinal está totalmente funcionando ou parcialmente. Mas se ele funciona, eu uso ele. Eu vou para a terapia nutricional enteral. Quando a ingestão oral não atinge até 50% ou até 60% das necessidades. Quando existe um risco de desnutrição e quando a ingestão oral é insuficiente nos últimos 5 dias. Faz 5 dias que não come bem, mas as pessoas já chegam com o paciente sem comer há meses. Aí você não precisa esperar 5 dias no hospital, porque já faz 20 em casa que não come. Quais são os exemplos de indicação? Paciente inconsciente, se ele não tem consciência, ele está lá comatoso, não tem como ele comer, vai para a sonda.
Lesão de face, mandíbula ou orais, algumas lesões que o paciente não pode sequer desgrudar o dente de cima do de baixo, ele tem que passar sonda. Mas se ele conseguir fazer uma abertura para pôr o canudo, aí tudo bem. Acidente vascular encefálico, alguns tipos de câncer, ventilação mecânica, doença de Alzheimer. Aí eu não sei se vocês viram aí, tem uma foto de uma ventilação mecânica. Esse tubo aí é um respirador. Esse tubo vai até as vias aéreas superiores para ajudar o paciente a respirar. E reparem para vocês verem, no cantinho da boca dele tem uma sondinha. Estão vendo? É tipo quando está internado com Covid. Esse é o ventilador. Não, o paciente com Covid usa muito, que está em UTI, usa só por sonda. Porque se ele está na UTI, ele está saturando pouco. Se ele está saturando pouco, ele precisa do ventilador, né? Então, é passado assim. Olha para vocês verem, gente, esse tubo que está na boca vai direto lá nas vias aéreas, não vai para o estômago, vai para o pulmão. Como que eu dou uma comida se está aberto lá para o pulmão? Então, se eu der uma comida na boca, vai para o pulmão. Então, mesmo que a pessoa que não tem, que a gente queira dar alimentação via oral, não dá para dar. Aí passa uma sonda nele, ó, foi passado até pela boca mesmo, já que a boca não vai ser usada, né? E aí essa sonda vai até o estômago, então a gente alimenta por a sondinha, não vai passar nada na boca, vai cair lá no estômago, tá? Alguns pacientes que se alimentam pouco, trauma, que é aquele paciente que sofreu algum acidente, queda, queimadura, né? O trauma físico, não é o trauma mental, tá? Septicemia, que é uma infecção generalizada, então é um paciente bem debilitado, que tem febre alta, que tem indisposição, muito provavelmente não come, por isso ele vai para a sonda. Alcoolismo crônico, que é aquele pacientinho que tem dor em algum problema de saúde pelo alcoolismo, né? Então ele realmente não come, ele nem tem vontade disso, fica trêmulo, né? Por estar sem o álcool. E a gente precisa fazer ele comer, ele é teimoso, ele tem até que ser muitas vezes contido lá no leito. Então esse paciente também muito provavelmente precisa de sonda. O paciente com depressão grave, porque ele fica lá no estado prostrado, sem vontade de viver, né? O queimado. Alguns pacientes cuja alimentação causa dor. A doença de Crohn, a colite, câncer de qualquer lugar do trato gastrointestinal, pancreatite, radioquimioterapia, são situações que o paciente não come porque existe um desconforto, né? E essas situações são disfunções do trato gastrointestinal, como a síndrome da má absorção, a fístula, que eu falei da fístula até para vocês, e a síndrome do intestino curto. A fístula, o que é? Uma abertura entre o local da cirurgia e o ambiente externo, né? Pode ser externo do corpo, pode ser no peritônio. Então, assim, o paciente desnutrido facilmente ele faz fístula. E aí, como que a gente, por exemplo, ele está desnutrido e fez uma cirurgia do estômago, como é que vai cicatrizar se ele está desnutrido? Aí não cicatriza, forma um buraco, daí toda a comida que chega no estômago sai do estômago, ou vai para o peritônio ou sai para fora da pessoa. E aí a gente tem que passar uma sonda, a gente não, eu falo a gente, mas vocês vão entender daqui a pouco. Passa a sonda e ela vai depois da fístula. A fístula está no estômago, então passa no intestino, que daí a dieta vai no intestino e tudo bem. Aí não corre o risco dela chegar no estômago e ir para o peritônio. Se acontecer isso, pode dar uma peritonite e o paciente pode morrer de infecção, tá? A síndrome do intestino curto é quando existe um câncer, por exemplo, no intestino, e aí precisa tirar essa parte intestinal que tem o câncer. E aí, dependendo do tanto de intestino que tira do paciente, sobra uma pequena parte de intestino, que daí a gente chama que ele tem a síndrome do intestino curto. Ele tem que fazer o intestino dele de 6 metros, que agora tem 3, aprender a absorver igual era antes. Até isso acontecer, a gente tem que ir alimentando ele. Muitas vezes pela parenteral até, não é nem pela enteral. Em crianças, prematuro usa sonda, crianças e adolescentes anoréxicas usa sonda, crescimento deficiente,
ingestão via oral inadequada, desnutrição, estados hipercatabólicos, né? A criança com câncer que não come, a criança queimada, a criança com HIV, a criança que tem alguma doença e ela não está comendo, gente, ela pode daí complicar o crescimento dela para o resto da vida, né? E pode até ter problemas cognitivos por conta disso. E algumas doenças neurológicas, né? A gente vê bastante criança com hidrocefalia, né? Que nasce com algum problema do sistema nervoso e daí não come, né? Fica prostrada lá. Então, são crianças que vão para terapia nutricional integral, que estão em coma há bastante tempo. Algumas anomalias, que eu falei da hidrocefalia, por exemplo. Obstrução no esôfago, cirurgia do trato gastrointestinal, diarreia crônica não específica, síndrome do intestino curto. E quando? Que horas são? Não, vou dar para falar da contraindicação ainda e eu paro. E quando que a gente não indica a terapia nutricional pela sonda? Tem casos? Tem. Quando o paciente tem diarreias que não param, que pode ter, né? Então não adianta a gente alimentar o paciente mesmo. Fístula, como que eu vou alimentar o paciente que tem uma fístula? Gente, vamos pensar agora. Gente, vamos pensar aqui. Aqui, esse rosa é o intestino delgado, tá? Esse aqui é o intestino grosso. E aqui é o estômago. Então, vamos lá. A pessoa come, passa aqui pelo esôfago, chega no estômago, certo? Qual que é o caminho natural? Daqui do estômago, ele vai para o intestino delgado, aí ele vai ser digerido no duodeno, aí o jejum ele vai ser ainda digerido e aí já começa a absorção, e o íleo vai ser absorvido. Beleza? E o que sobrou vai para o intestino grosso e vai virar as fezes, né? Vai ser o intestino grosso vai absorver a água, né? E aí as fezes, que tem o intestino grosso aqui atrás também. Então ele vai subir, vai no colo transverso, vai descer e a gente vai excretar, tá? Vamos supor que eu tenho uma fístula aqui. Fiz uma cirurgia, teve um câncer, né, na pessoa lá. E aí aqui não cicatrizou, foi tirada e aqui não cicatrizou, porque o paciente estava com baixa penetração. Então o alimento vai vir aqui, né? Vai passar por todo o intestino delgado, beleza. Aí ele vai chegar. Não, desculpa aqui, não é no lugar que ele ia mostrar. Vamos supor que ele fez uma fístula aqui. Então aí começa aqui a digestão, belezinha do paciente, tudo aquilo. Aqui ele continua sendo digerido, que é o duodeno. O jejum ele ia começar a absorver. Só que a hora que começa o jejum, onde ele fez a cirurgia aqui, não conseguiu fechar. Aí o alimento chega aqui e ele não vai ser digerido e nem absorvido. Como que eu alimento esse paciente então? Ele vai chegar aqui, ele vai ou pro peritônio, ou ele vai lá, vai sair da pessoa. Ele não vai, aqui ele foi digerido, mas não teve nenhuma absorção, porque estômago não absorve. O duodeno também, a função dele é digestiva. Então ele começou a fazer a digestão e encontrou um buraco aqui. Então ele sai, ele não consegue
cumprir esse caminho. Isso é uma fístula que eu não posso alimentar nem por sonda. Adianta eu passar sonda nesse paciente? Não adianta. Ainda mais, claro, se existe a possibilidade de a gente passar direto no jejum. Mas vamos supor que a fístula foi aberta no jejum, por exemplo. Não tem como. Eu não alimento esse paciente pela sonda. Pode até estar funcionando o estômago, mas chega aqui, uma parte da comida não vai mais. Resumindo, fístula, dependendo da localização, a gente não passa sonda. Aí é pela veia mesmo, tá? Porque não tem condição de eu alimentar. Se eu como lá e encontro um buraco, a comida sai, sem fazer absorção. E se fosse alimento de outro lugar? Se essa fístula aqui no milho, até dá para eu alimentar, porque ele vai absorver a maior parte. Mas ainda assim, dependendo do tanto que está saindo pela fístula, é melhor parar e fazer parenteral. Então, isso se chama fístula de alto débito. Fístula de alto débito é muita coisa que está saindo por ela. Então, não vale a pena alimentar, tá? Olha lá, especialmente fístulas jejunais, que o jejum é quando vai começar a absorver, e de alto débito. A pancreatite aguda, porque, como eu expliquei já para... não foi para fisioterapia que eu falei isso, eu estou pensando que foi para vocês. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, né? Toda vez que eu como, que chega alimento no intestino, existe um sinal para o pâncreas liberar bicarbonato. Aí o bicarbonato vai preparar o meio para digestão, daí vem a bile da vesícula, né, também. E aí as enzimas digestivas vão também vão sair do pâncreas e vão para o intestino fazer digestão. Então vejam só, para a enzima sair do pâncreas, o pâncreas contrai. Então se existe uma inflamação no pâncreas, a hora que eu como e a comida chega no intestino, o pâncreas vai contrair para a enzima fazer digestão e ele vai doer muito. Então, pancreatite aguda, o paciente não come, nem via oral, nem por sonda, tá? Por conta dessa situação. E alguma inflamação grave do trato gastrointestinal, por exemplo, as inflamações causadas por uma quimioterapia. Porque o intestino fica inflamado, existe muita dor, existe diarreia, não existe uma absorção. E aí a gente não indica essa terapia pela sonda, tá? Vamos parar por aqui, porque as vias de acesso já é um longo período que eu vou ficar falando. Certo então, pessoal? Bom, para variar...